Se Deus não existe certo ou errado. Este é o tema do nosso devocional de hoje, que a gente vai começar no Salmo 14. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um dia abençoado, e eu tenho certeza que ele será, se for baseado na palavra de Deus. Então vamos lá? Vamos começar hoje o Salmo 14. Vamos ler o Salmo todinho, que ele é bem curtinho. O insensato diz no seu coração: Deus não existe. É só fazer um paralelo aqui. Na minha igreja, eu costumo pregar livros inteiros. E aqui estou fazendo com vocês isso também. Estou seguindo aí o Salmo, né, capítulo por capítulo. Por que isso é importante? Para que você cresça de maneira saudável. Para que você não receba apenas aquilo que você gosta, apenas aquilo que você quer. Então, hoje, por exemplo, é um assunto muito importante. Mas tem muita gente que vem aqui na internet, né, para a oração da manhã, sabe para quê? Só para receber uma palavrinha de consolo, para aguentar o dia. Palavra que vem desses picaretas, muitos picaretas que estão por aí, falando apenas aquilo que você quer ouvir. Mas o consolo real para você vem da palavra de Deus. A palavra de Deus. Sempre que a palavra de Deus é pregada de verdade, você é consolado de fato. Então, aqui, esse assunto de hoje é um assunto importante. E eu tenho tentado fazer isso. Olha, vamos seguir o Salmo todinho, tudo aquilo que for necessário para você, para te dar força, inclusive força para o seu dia. Está aqui, ó. Está aqui no Salmo, está aqui na Escritura. E por isso vamos seguir esse cronograma aí. A Bíblia, aí pregando a Bíblia toda, para que você tenha uma alimentação espiritual equilibrada, para que você ouça sobre tudo. Então vamos lá. O Salmo 14, 1. O insensato ou o tolo diz no seu coração: Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. O Senhor, hoje eu vou ficar só nessa parte aqui, né? Diz o tolo no seu coração: Deus não existe. E o que acontece? Corrompem-se e praticam abominação. Veja bem, eu disse no começo aqui, se Deus não existe certo ou errado. E eu peço para você de todo o coração, assista a minha série Ateísmo. Ela é fundamental para a sua fé. E eu falo de maneira mais específica sobre este assunto no episódio 2, se eu não me engano. Se Deus não existe bem, alguma coisa assim. Fundamental. Então vamos lá. Se Deus não existe certo ou errado. Se você está ouvindo isso pela primeira vez, você pode falar assim: como assim? Se Deus não existe certo ou errado? É. Pois bem, se não existe um ser absoluto, é óbvio que também não existem valores morais absolutos. Então, se Deus não existe, a única coisa que existe é o aqui e o agora. Não haverá juízo final. Ou seja, a vida mais racional seria a vida animal. Qual que é a vida animal? É apenas a vida que se preocupa em satisfazer os seus instintos, em sobreviver. Um leão não é levado a julgamento porque ele tomou um bando, estuprou as leoas e matou os leões. É a lei da vida, não é? Eles não têm Deus, eles não têm juízo final, eles são animais apenas. Se Deus não existe, somos apenas animais. Por isso que ateus e cristãos concordam. Se Deus não existe certo e errado. Como disse Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Afinal de contas, com base em que nós vamos estabelecer que algo é errado ou certo? Por exemplo, eu sempre cito esse exemplo que eu acho que é o mais fácil. Se Deus não existe, por que seria errado, por exemplo, o homossexualismo? Por quê? Se o rapaz gosta de homem, quem somos nós para dizer: não, você não pode fazer isso? Porque, veja bem, eu não posso ser dono dele. Mas se Deus não existe, Deus também não existe, então Deus não pode ser dono dele se Deus não existe. Então, ele é o dono de si mesmo. Enfim, não existe ninguém, nem nada, para estabelecer padrões de certo e errado se Deus não existe. Agora, já que existe um juízo final, e que existe um Deus que declara meu mundo, minhas regras, aí existe o certo e existe o errado. Mas se Deus não existisse, não existiria a moralidade. A moralidade, essa noção de certo e errado, seria apenas uma convenção humana. Uma convenção humana. Portanto, por que isso é tão importante? Porque às vezes a gente ouve pessoas falando assim, né? Não precisa de fé para ser bom. Mentira! Inclusive crentes caem nisso. Ah, aquele outro lá, ele é hindu, o outro é daquela religião, não sei das quantas. Não importa. Você pode ter uma fé errada e ser bom, uma boa pessoa. Você pode não ter fé alguma e ser uma boa pessoa. E aí eles citam ainda assim, né? Ah, mas tá vendo? Tem ateus que são bonzinhos e tem crentes que são pilantras. É o seguinte, é que esse crente aqui que é pilantra, ele está vivendo uma mentira. Ele está negando a fé dele. Agora, esse ateu aqui, primeiro, você bonzinho com base em quem? Bonzinho com base em quem? Com base no falso crente?
O padrão de moralidade é Cristo, é a Escritura. E com base na Escritura, quem é bonzinho? E outra coisa, muitos, os ateus, eles estão, se esse crente que é mau, ele está vivendo uma mentira, o ateu bonzinho também está, eles são maus. Sim, sim. Os homens, o ateísmo, se ele não crê, o ateu raiz, que entende o que é o ateísmo, ele sabe que não existe certo e errado. Se não existe certo e errado, quando ele fala de certo e errado, ele está mentindo para você. Só para se proteger, porque a única coisa que existe para ele é a sobrevivência dele. É só isso. É só isso. Como a maioria acredita em certo e errado, ele sabe que se ele fala um negócio desse, não vai pegar bem para ele. Então, é só isso. Um ateu sabe que Deus não existe. Vários ateus Um ateu sabe, não, desculpa. Um ateu diz que Deus não existe. Então, crendo dessa maneira, ele sabe, então, que se Deus não existe, para ele, não existe certo ou errado. E é óbvio que isso é um absurdo. Então, Paulo diz assim, olha, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é estar na carne? É que não nasceu de novo. Então, quem não nasceu de novo, quem não tem a genuína fé em Jesus Cristo, não pode agradar a Deus, não tem como ser bom. Sem mim, nada podeis fazer. Mas aí vem o crente e diz, não, aquele cara lá não tem Jesus, mas ele é bom sim. Então você está me dizendo que um cara sem Jesus pode fazer o bem? Isso é heresia, isso é um absurdo. Veja a importância então disso aqui. Você, aí na sua casa, você tem algum vício, algum tipo de pecado que você não consegue lutar? Não é possível vencê-lo sem fé. A moralidade brota da fé. É de Deus que brota o bem. Ele é o autor de todo bem. Ele é o próprio bem. Por isso você precisa dele. É por meio da fé que nós fazemos o bem. É por meio da nossa fé em Cristo Jesus que nós vencemos as nossas limitações. Por isso, o papinho de, não, você pode fazer o bem sem Deus, sem fé, é mentira. É por meio da fé que nós vivemos uma vida santa e justa. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, pedimos perdão por todos os nossos pecados e oramos que o Senhor nos fortaleça a cada dia para que possamos viver uma vida justa. Quantas vezes nós andamos com medo da questão financeira, de guerra, de doença, sendo que a única preocupação que nós deveríamos ter é com a justiça. Porque se buscarmos o teu reino e a tua justiça, o Senhor prometeu, eu vou suprir as suas necessidades, eu vou cuidar de você. Não andem ansiosos de coisa alguma. Ó Deus, que o nosso coração esteja em Ti, a cada dia. E eu oro, conceda a Tua paz, a Tua força, a cada um desses que estão me ouvindo agora. Onde eles estiverem, aqueles que estão aflitos, que o Senhor possa fortalecê-los. Aqueles que precisam de um milagre, que o Senhor possa intervir na vida deles. Em nome de Jesus, ouve a nossa oração, Pai. Amém. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã.